Olha, não vou negar, bateu um leve arrependimento por ter deixado as leituras acumularem pra falar aqui com vocês, porque hoje a gente tem coisa pra caramba pra falar. Então bora para as leituras que foram concluídas em fevereiro e em março de 2026. Muita coisa boa. Começando com este calhamaço que me acompanhou e também o pessoal do clubinho ao longo de 2 meses, ao longo de janeiro e fevereiro. Falo de As Benevolentes, de Jonathan Littell. E vocês vão ver que este livro aqui acabou impactando basicamente toda a pilha de leituras que vocês vão ver, mas já chegamos lá. Seguinte, fazia tempo que eu queria ler este livro, porque a freguesia da casa sabe que eu não posso ver um livro ambientado ou sobre ali período Primeira Guerra, Segunda Guerra, pós-guerra, que eu já tô querendo ler. Este aqui, mais especificamente, é sobre a Segunda Guerra Mundial. E aqui nós temos um oficial da SS, ou seja, alguém que fazia parte da máquina nazista, como narrador, olhando em retrospecto a Segunda Guerra Mundial e a vivência dele durante a Segunda Guerra, justamente como um oficial da SS. Schutzstaffel é tropa de proteção ou tropa de choque do regime nazista. E esse narrador é um asqueroso. Gente, sério, olha, meu Deus do céu, que pessoa horrível. Mas eu acho que o livro não teria a força que tem se não fosse esse narrador horroroso. O primeiro capítulo é das coisas mais bem escritas que eu já li na minha vida. Muito, muito bom mesmo. E o que se segue ali, principalmente nas 200 primeiras páginas, é muito difícil. Porque ele vai descrever aqui o massacre, os massacres, na verdade, dos judeus nos campos de concentração e descreve bem detalhadamente. Então a gente teve pessoas que desistiram da leitura conjunta no começo porque não aguentaram ler este começo aqui, e eu entendo quem não conseguiu. Se você tá aí pelejando nessas primeiras 200 páginas e se pergunta se vale a pena terminar o livro, eu digo que vale, tá? Minha opinião. Achei que valeu a pena, até porque eu acho que nesse sentido muito gráfico das descrições e da crueldade, são as primeiras páginas que são mais pesadas mesmo. De resto, a gente vai vendo a máquina nazista, porque no começo, esse narrador chamado Aue, basicamente tá no meio da operação mesmo. Então ele trabalha junto aos frontes, ele tem que colher algumas informações nesses locais, mas depois, conforme a carreira dele vai avançando, ele vai indo para a parte mais estratégica. Essa parte um pouco mais gráfica some, mas vem algo que pode ser tão aterrorizante quanto, pelo menos pra mim, apesar de não ser tão difícil assim de ler quanto essas descrições do começo, vem a parte em que a gente vê uma chacina, assassinatos, enfim, extermínios mesmo, o que aconteciam ali nos campos de concentração, sendo tratados como meros problemas logísticos. É absurdamente assustador ver como isso era na prática. O Jonathan Littell faz claramente uma pesquisa muito boa para este livro aqui. Juro, que livro bem pesquisado. Dá um baita panorama do regime nazista ao longo da Segunda Guerra. Ele aborda aqui uma questão que eu também considero muito interessante, observando o regime, que é a questão da linguagem, de como isso foi abordado, justamente para fazer com que as coisas ali não parecessem tão horrorosas, meio que para evitar a responsabilização. Então, foi decidido que decidiram que fazer isso, eles fizeram isso. Não tem uma responsabilização individual, sabe? Não é tipo, fulano mandou fazer isso aqui. Não, é sempre uma coisa meio passiva no próprio discurso, e a gente vê o impacto disso aqui. Tem uma discussão sobre linguagem aqui maravilhosa, aliás. O livro tem vários momentos incríveis, apesar desse narrador asqueroso aqui. A natureza desse homem, Jesus amado. Mas alguém aí previu o mas? Eu não gostei de 2 aspectos. O final, e algumas situações me pareceram um pouco forçadas aqui. Isso acaba se encaixando na descrição do final, aliás. Mas ainda assim, livro muito bom. Eu dou 4,5 estrelas pra este livro, assim. Tava tão bom isso aqui, aí ali nas páginas finais tem um negócio que você fica...
assim, pelo menos eu fiquei. Algumas pessoas também que participaram da leitura conjunta concordam com essa visão. Mas, pensando aqui, acho que vale fazer uma resenha, hein? Tem vários livros que eu quero fazer resenha aqui e pretendo colocar esse projeto das resenhas de volta aí a todo vapor, porque eu conversei com vocês, né, sobre fazer uma parte aqui de apoiadores do canal para financiar essas resenhas. Eu vou deixar o vídeo linkado aqui pra vocês. Muito obrigada pelo feedback, aliás. Muita gente me chamou no Instagram, aliás, no privado, pra falar sobre isso. Vira e mexe acontece, aliás, de ter algumas coisas que eu falo aqui e a galera vai no privado do Instagram puxar. E eu cheguei num modelinho que eu acho que vai ser legal e eu estou só esperando a recuperação total da minha voz pra isso acontecer, porque perdi minha voz aí nos últimos tempos. Tá tudo certo, tá? Já, tá? Tô fazendo minha fono, não preciso se preocupar, mas vem aí. Então, para as benevolentes, 4.5 estrelas. Gostei bastante de ter lido este livro aqui. Aí, o que acontece? Como vocês podem ver, acredito, bom, primeiro tem muito livro aqui, mas a maioria é curtinha, né? E foi basicamente o fato de que, assim, eu tava lendo As Benevolentes já fazia muito tempo, e quando eu tô lendo Calhamaços, eu gosto dessa sensação de que tem leitura acontecendo, sabe? Que eu tô finalizando coisas, ainda mais que, bom, eu não tenho mais o tempo pra ler que eu tinha na faculdade, por exemplo. Então, acaba que muito do meu tempo era dedicado a isso aqui. Se eu fosse ler um outro livro grande, eu ia ficar muito tempo com os mesmos livros e eu tava querendo dar uma variada. Então, peguei alguns outros livros curtinhos. Bora falar sobre eles. Vamos para um que estava no meu desafio de 5 livros para 2025. Foi o primeiro e talvez o único até agora lido deste desafio, que é o Sobre Desistir, do Adam Phillips. Se você tiver ficado curioso sobre o meu projeto de 5 livros para 2025, vou deixar o link do vídeo aqui apresentando o projeto, mas eu basicamente escolho 5 livros com base em 5 categorias diferentes. Acho que eu faço isso há 3 anos e vem dando certo, ando gostando bastante. Então, fica a dica aí. A ideia que me pegou neste livro aqui foi justamente essa coisa de, eu acho que desistir é algo que por vezes requer muita coragem. Eu acho que não se fala muito sobre isso. A gente tem a visão dessa pessoa da pessoa que desiste como alguém, ai, derrotado, ai, coitado, ai, não termina nada. É meio que isso, né? E, gente, eu acho que para desistir de certas coisas, putz, tem muita coragem, muita reflexão necessária. E às vezes a melhor coisa para mim que você faz é desistir, sabe? Porque tem gente, eu acho que tem muito aquela frase, começou, tem que acabar. Ai, pra mim isso é o fim. Porque, ai, começou, tá vendo que vai dar errado? Tá vendo que é algo que você não quer mais e não precisa estar fazendo? Por que você vai continuar, anjo? Desiste. Então eu acho que, assim, a gente precisa falar um pouco mais sobre desistir mesmo. E foi nessa toada que eu cheguei a este livro aqui. O que é que achei do livro? Eu gostei muito dos primeiros ensaios, porque aqui a gente tem vários ensaios. Amei a introdução, o prólogo, na verdade. Gostei dos primeiros ensaios, mas lá mais pro fim, ele começa a focar bastante em psicanálise, o que, assim, talvez um erro de expectativa da minha parte ou algo assim, porque, bom, o Adam Phillips é psicanalista, então super justo considerar que ele vai abordar bastante psicanálise aqui, mas eu, apesar de me interessar por psicanálise, pelo processo de análise, etc., ler as partes mais técnicas, digamos, não é algo que me atrai muito. E eu acho que o fim acaba ficando muito com esse teor. Então, eu gostei bem mais dos ensaios iniciais do que da parte final do livro. Se você é psicanalista, se curte muito psicanálise, acho que você vai curtir bastante este livro. Já se você iria mais na minha pegada, acho que ainda vale a pena, tá? Só talvez adequar as expectativas aí. Ainda acho que valeu a pena a leitura, tá? Não considerei tempo perdido algum, mas para uma releitura, pegaria com certeza só os primeiros ensaios mesmo. Para Sobre Desistir, do Adam Phillips, vamos de 3.75 estrelas? Vamos. Ainda na não ficção, mas mudando radicalmente de assunto, temos String Theory, do David Foster Wallace, e é um livro que reúne ensaios do David Foster Wallace sobre tênis. Que bom, a galera que me acompanha no Instagram sabe que eu estou jogando tênis
faz um tempinho. Eu comecei a pegar firme ali, mais ou menos outubro, novembro. Tô gostando bastante, tô fazendo 2 aulas por semana. Mas antes de começar a praticar tênis, eu já acompanhava muito tênis. Eu só não jogava mesmo porque, bom, é um esporte muito caro e era um pouquinho fora da minha realidade. Mas aí os astros foram se alinhando, muito trabalho acontecendo e agora consigo arcar com aulas de tênis e tô bem feliz. E assim, comecei com o meu marido, vulgo digníssimo, que joga bastante já há 7 anos. Então, ele conseguiu me dar umas aulinhas ali no começo também, que ajudou bastante para eu ver se era isso mesmo antes de eu começar a comprar coisas, tipo tênis, aí o tênis do calçado, no caso, raquete, etc. Mas, pois bem, é um esporte que eu gosto muito de acompanhar, eu já acompanho tênis há um bom tempo e, basicamente, eu acho o esporte muito bonito. Não sei, vários tenistas, essa coisa assim da técnica, sabe? Eu gosto muito da coisa geométrica da quadra, dos ângulos, das linhas retas. Juro, gente, isso me fascina demais. E eu gosto muito da natureza 1 a 1 do esporte. Essa coisa do mental também, eu fico pensando, gente, imagina você tá na quadra, é você contra uma outra pessoa, tem um monte de gente assistindo e assim, é tudo na sua cabeça, você tendo que fazer decisões em milésimos, uma fração de segundos. Eu acho muito fascinante. E o tanto que exige, sabe? Eu já imaginava que era um esporte que exigia muito. Agora, jogando, Jesus Cristo. Eu acho que tenistas devem ser os atletas mais completos que existem, porque, juro, gente, que loucura que é esse esporte. Nossa, eu fiquei ainda mais fascinada. E o David Foster Wallace, que foi um baita escritor, aliás, caso você não esteja ligando o nome do autor à obra mais famosa, ele é o autor de Graça Infinita. Confesso que eu não tenho muita vontade de ler, tá? Mas, enfim, ele é bem famoso por este livro. Mas a parte dos ensaios me interessam mais. Eu tenho uma outra coletânea dele aqui, que sou louca pra ler também, mas eu resolvi começar por essa aqui de tênis, porque estava na vibe mesmo. E ele jogava muito bem tênis. Ele quase foi profissional, inclusive. Ele chegou a fazer alguns torneios juvenis ao longo da adolescência, mas acabou que não deu muito certo. E, gente, que delícia que é ler alguém que escreve bem falando de esporte, porque eu tenho, inclusive, uma newsletter praticamente pronta para ir ao ar sobre isso, com base justamente nesse livro aqui, que, gente, os livros de esporte, pra mim, minha opinião, costumam ser muito ruins. Teve uma época que eu tava na ideia de começar a ler biografias de atletas, biografias / autobiografias, ou livros sobre esportes mesmo. Ai, gente, eu sempre achava péssimo, uma vibe meio coach, sabe? Muitas vezes uns discursos meio rasinhos. E aí acabou que eu me distanciei bem desse tipo de livro, o que é uma pena, porque eu amo literatura e eu amo esporte, mas os dois juntos parecem não dar muito certo. Mas aqui David Foster Wallace mostrou que tem gente sim, porque quando a pessoa escreve bem, olha que delícia. Maravilhosos os ensaios aqui. Ri em vários deles, inclusive, acho que tem umas tiradas muito boas. O David Foster Wallace era muito honesto, né? Não tinha papas na língua alguma esse homem. Impressionante. O jeito que ele fala de tênis é muito bonito. Tem um ensaio aqui, que é o ensaio mais famoso dele, que é o ensaio sobre o Roger Federer. Gente, muito bom. A introdução, aliás, que é do John Jeremiah Sullivan, muito, muito boa mesmo. Eu amei este livro, de verdade. Gostei muito. Queria muito que existisse outros livros do tipo. Se vocês tiverem indicações, por favor, deixem aqui pra mim nos comentários. Na introdução o cara até indica um, que eu peguei aqui, deixa eu ver se eu acho. Ah, gente, primeiro que a introdução começa com uma referência a Faulkner, mais especificamente ao Som e a Fúria. Ah, meu Deus. Aqui, John McPhee's Levels of the Game. Segundo o Jeremiah aqui, que faz a introdução, o Levels of the Game é um dos poucos livros sobre tênis que ele consegue pensar que dá tanto prazer quanto este aqui que eu estou segurando. Então, se alguém tiver lido, deixa aqui nos comentários, mas fiquei bem interessada. Para String Theory, 4.25 estrelas. Galera das estrelas quebradas, pira comigo agora. E aí, gente, temos ele, o véio mais amado deste canal, José Saramago. Lemos Caim. Foi uma leitura conjunta extra do Clubinho em fevereiro, não estava prevista no calendário, mas resolvi colocar para dar uma variada com a galera e também pra gente ter um véio, porque eu acho que faz tipo 3 anos ou 4 anos
dos 5 anos de existência do clubinho, que a gente tem um Saramago, e aí acabou que neste ano não entrou, mas aí a gente fez ter. Então, Saramago e seu Caim, e se em O Evangelho segundo Jesus Cristo, Saramago vai para o Novo Testamento reimaginar o que teria sido a vida de Jesus Cristo, aqui ele vai para o Antigo Testamento e pega como base a história de Caim e Abel. Caso alguém aí não esteja muito bem lembrado, Caim e Abel são os 2 irmãos que vão oferecer sacrifícios a Deus. Deus aceita o sacrifício de Abel, mas não o de Caim. Caim fica pistola e resolve assassinar o seu irmão. Gente, primeiro, desculpa pela simplificação, tá? Qualquer coisa, vocês, por favor, leiam o texto bíblico. Mas resumo é isso aí. E aí, Saramago comenta em uma entrevista que eu vi que essa história de Caim e Abel sempre o incomodou muito. Porque assim, por que Deus não aceitou o sacrifício de Caim também? E aí eu sei que tem a ideia de que Caim não teria oferecido o melhor que ele podia, foi meio que, isso aqui vai ser suficiente, Abel foi lá e deu o melhor que podia. Eu sei que há algumas interpretações sobre isso, mas eu achei interessante porque essa é uma história que me incomoda também. Bom, eu li a Bíblia, eu li uma versão reduzida e depois eu li uma versão aí mais respeitável, acredito eu. Não sei se as 2 melhores, que eu já ouvi falar que tem. Fiquei com vontade de voltar, aliás, depois de ler isso aqui, mas era uma história que me incomodava um pouco também. E o Saramago basicamente vai colocar aqui esse Deus como essa figura muito tirana, essa figura que quer que o tempo inteiro as pessoas estejam provando que temem a ele, então até às vezes sugerindo algumas coisas que parecem descabidas, como por exemplo, Abraão levar seu filho para sacrifício. Só que aí, alguns pontos. Se você é muito religioso, Saramago eu acho que pesou um pouco a mão aqui, tá? E eu estou falando como agnóstica. Então eu acho que pode ser que você se incomode, principalmente ali mais pra parte final. Fica essa ressalva, eu achei que ele acertou mais no tom em O Evangelho segundo Jesus Cristo, mas apesar disso, bom, lembrando, sou agnóstica, eu gostei bastante do livro. Achei que o final ficou um pouquinho corrido, apesar de que eu gosto do final, bem finalzinho ali, a última página, o que ele propõe. Eu acho que fica meio que um dilema, uma coisa pra gente tentar responder. Eu achei legal. Tem algumas soluções que eu acho muito criativas aqui, Saramago, né, gente? Mas não é dos melhores trabalhos de Saramago, na minha opinião, não. Este é o último livro, foi, aliás, o último livro escrito pelo Saramago. A gente tem alguns que foram publicados depois, mas foram publicações póstumas. O que ele mesmo, o último que ele publica em vida é este aqui. E em uma entrevista ele disse que achava que esse era o melhor trabalho dele. Aí assim, Saramago, você está muito emocionado, porque este aqui não é o seu melhor livro não, tá? Vale a pena? Vale, mas não é o melhor não. Para Caim, 4 estrelas. Encerramos as leituras de fevereiro, vamos para março. Mentira, não encerramos as leituras de fevereiro. Temos uma outra leitura que foi realizada em fevereiro, que foi uma releitura, na verdade. Gossip Girl, As Delícias da Fofoca. Ai, gente, este subtítulo, meu Deus do céu. Ai, senhor. É tipo Gilmore Girls, tal mãe, tal filha. Eu detesto esse subtítulo que colocaram pra série na versão brasileira. Pois bem, reli Gossip Girl. Gossip Girl, se você tá revirando seus olhos aí falando, ai meu Deus, o que essa mulher tá falando? Bom, eu acho que estes livros um pouco mais de desfrute, mais bobinhos, têm um baita papel na formação de um leitor, pelo menos na minha teve e na formação de tantos outros leitores que eu conheço. Eu falei um pouco mais sobre isso no vídeo que foi ao ar recentemente aqui no canal, em que eu falo dos livros da minha vida e eu começo fazendo algumas menções honrosas em relação a livros que, por mais que eu não considere os livros da minha vida, eu acho que foram muito importantes para formar a leitora que eu sou hoje. E um deles é Gossip Girl. E aí eu resolvi começar a reler porque, bom, falei, né, que As Benevolentes ia impactar basicamente toda essa pilha de leitura. Impactou muito por conta dos livros mais curtinhos, mas também porque ali na reta final das Benevolentes eu tava com vontade de ler algo mais leve. Uma besteirinha, sabe? E aí eu pensei em ler
Gossip Girl, reler o livro. Eu vi que tava no Kindle Unlimited, e aí peguei. E, gente, é curtinho, é bem rapidinho de ler. Seguinte, se você não conhece Gossip Girl, do que trata Gossip Girl? Basicamente, descreve um mundinho de pessoas muito ricas, da alta elite, assim, elitíssima nata da nata de Nova York. E, basicamente, a vida de vários desses jovens de elite, que frequentam escolas particulares caríssimas, que só vestem roupas de marca, coisas do tipo. E eu lembrei que me bateu muito. Eu lembrei muito de Gossip Girl quando eu tava com a vontade de ler, na verdade, algo mais levinho, porque eu vi um texto da Janet Malcolm, sim, maravilhosa, ninguém mais, ninguém menos que Janet Malcolm, falando de Gossip Girl na New Yorker. Gente, eu amei o texto, eu vou deixar aqui pra vocês. Aí algumas coisas que eu percebi na releitura. Gente, se essa parte não estiver interessando alguns de vocês, tá tudo aqui na minutagem, tá? Então, tem muitos outros livros aqui, mas quero falar de Gossip Girl. Olha aí, eu tentando justificar ser válido eu falar de Gossip Girl. É lógico que é válido. Mas, seguinte, coisas que eu percebi. Tem muita referência clássica em Gossip Girl. A Janet Malcolm apontou isso, e aí eu fui olhando, gente, tem bastante mesmo. Também, né, a primeira leitura tinha o quê? 9, 10 anos quando eu li esses livros? Não sei. Não, eu acho que uns 10, 11, assim. Não percebi muito, mas tem muitos nos títulos dos capítulos, algumas cenas também que você fica, acho que tô pegando de onde você tirou isso aqui. Então, achei bem legal. 2. Assim, tem situações ali que acontecem e você fica, ai, gente, não parecia tão bobo quando eu li pela primeira vez, mas ainda acho que vale, eu quero continuar lendo a série. Terceiro gente, Serena, uma grande... Nossa, eu ia falar a palavra feia, mas uma grande megera, vamos colocar assim, porque... Eu já lembro que na primeira leitura eu já gostava mais da Blair do que da Serena, porque a Blair é má, mas pelo menos ela banca, sabe? Não, é isso, eu sou escrota mesmo, eu sou malvada, é isso, ela banca. A Serena não, é a sonsa, é aquela que, vai dormir com o namorado da melhor amiga, aí depois fica se engraçando todinha com ele de novo, e aí, por que ela não tá falando mais comigo? Por que ninguém mais fala comigo? Não tô entendendo. Gente, eu nunca tive muita paciência pra Serena, não, tá? Nunca. Nem nos livros, nem na série. Eu sempre fui mais Team Blair mesmo. A parte que eu gostei mais da Serena é quando ela virou meio que uma garota malvada, sabe? Que eu fiquei, finalmente você bancando aí quem você realmente é. Mas passou rápido, depois ela voltou a ser a sonsa que ela realmente é. E uma última coisa gente, sério, a tradução é muito fraquinha. Meu Deus. Tem um trecho que é exatamente isto aqui. Você é tão cheio de mas ninguém fala isso em português. É porque vem do You're so full of shit, que aí muita gente fala em inglês, mas a tradução literal, gente, não. Eu detesto quando isso acontece em livros e tem muitas vezes que isso acontece na tradução. Você vê que fica um negócio meio forçado em português. Tanto que eu peguei o segundo pra ler e eu estou lendo em inglês. E aí, nossa, a coisa flui bem melhor, tá? O texto fica, eu acho que um pouco mais adultinho também, porque eu acho que essas traduções, essa coisa tipo, você é tão cheio de... Fica meio tipo, cara, sério? Eu acho que traz um tom já meio artificial que não faz serviço nenhum à obra. Então, se você lê bem inglês, eu recomendo que você procure o original, tá? Acho que vale mais a pena e o inglês também não é super rebuscado, nem nada do tipo, então pode ser um bom treino, inclusive, se você tá querendo exercitar a sua leitura em inglês, porque é um livro tranquilo de ler no inglês mesmo, você vai aprender algumas gírias, vocabulário, etc. Mas, em resumo, gostei de ler. Vamos de 3.5 estrelas? Vamos, 3.5. Acima de 3 estrelas são livros que eu recomendo, tá? Abaixo são livros que eu não recomendo. 3 estrelas, 3,5, eu recomendo com muitas ressalvas. Acima disso, eu recomendo. Bom, pra não ser 5 estrelas, sempre tem algumas ressalvas, né? Mas menos ressalvas do que ali 3.5 estrelas. E é isso, estou lendo o segundo volume, mas eu comecei a amostra e eu queria esperar ver se entra numa promoção o segundo volume no Kindle pra
eu comprar no precinho. É isso. Oremos. E aí, depois, gente, isso aqui eu tava esperando. Olha, quando eu vi que ia sair edição deste livro, falei, amém, Senhor. Tava esgotada há muito tempo. E é O Adversário, do Emmanuel Carrère, numa nova tradução. A tradução é da Mariana Delfini, que é uma baita especialista em Carrère, estuda a obra dele. E, gente, que legal. Ou não, né? Mas deve ser. Que legal que deve ser estudar um autor que ainda está vivo, porque eu sei que ela teve a chance de conversar com ele, então, por essa parte, deve ser legal. Eu falei legal ou não, porque acho que às vezes pode não ser tão legal assim, conhecer seus ídolos. Mas, do que fala este livro aqui? Bom, este livro fala de um caso muito famoso na França, o caso de um homem que em 1993, foi isso? 1993, isso. Um homem que simplesmente matou toda a sua família. Então, inicialmente, parecia que tinha sido um acidente, mas bem inicialmente mesmo, tá? Porque logo a polícia descobre algumas coisas estranhas e ficam, putz, eu acho que isso aqui, esse cara que matou a família. E ele tenta tirar a própria vida também, mas ele acaba sobrevivendo. E aí, ele vai ser julgado. E, gente, essa história é uma coisa de louco, isso aqui. Como o ser humano é um bicho maluco, né? Porque o que aconteceu é que este homem viveu uma vida de mentiras. 18 anos, aliás, mentindo para a família dele. E aí, essa rede de mentiras estava prestes a vir à tona, ele não queria que isso acontecesse, resolveu matar todo mundo e tentar tirar a própria vida também. Só que o Carrère vê esse caso, ele fica muito fascinado com aquilo e ele resolve, não, pera, mas como é que era a vida desse homem? Como é que isso tudo começou? E aí ele vai atrás. E eu gosto do fato de que ele se insere aqui. Então, o começo é uma coisa um pouco mais impessoal, mas depois ele se coloca na primeira pessoa, ele fala dos dilemas que ele tem em relação a essa história. Gente, eu nem vou falar muito disso aqui, porque eu também quero fazer resenha deste livro, porque eu amei isso aqui. Eu acho que eu li em 2 dias. Acho que eu comecei num dia e terminei no seguinte, porque eu não consegui parar de ler este livro. Muito, muito bom. Fiquei muito curiosa para conhecer mais da obra do Carrère. Ele era um autor que já estava na minha mira há um certo tempo, mas depois disso aqui, preciso urgentemente. Estou entre o V13 e o Yoga como próximos. Aceito sugestões. Para O Adversário, 4.5 estrelas. Gostei muitíssimo mesmo. Depois, vamos para um livro um tanto quanto desconhecido, que é o Triste Cuica, da Julia Verman. E eu descobri este livro aqui lendo uma newsletter deliciosa, que é da Ana Lima Cecílio, que foi curadora da Flip de 2025 e 2024. E ela tem uma newsletter incrível. Eu vou deixar o link aqui pra vocês, mas o nome é A Lábia. Quem me indicou, aliás, foi uma cliente, Mari. Um beijo, muito obrigada pela indicação. Eu amo a newsletter da Ana. E aí, basicamente, toda semana ela publica uma edição em que ela puxa um tema e aí ela vai falar sobre diversos livros que falam daquele tema. Sempre tem um textinho no começo que é muito legal, aliás, e depois ela vai pra uma espécie de cardápio literário. E aí, em uma das edições, eu achei este aqui. Gostei da ideia, achei interessante. Eu fico muito triste pelo fato de eu não ter registrado muito da pandemia, porque foi um período de muita transformação na minha vida. Eu tinha acabado de me formar e aí fui efetivada no trabalho, comecei a ter uma rotina um tanto quanto insana, fiz algumas descobertas, foi o período que eu criei o canal, muita coisa aconteceu naqueles anos. E eu fico muito triste de não ter um registro escrito de tudo isso, apesar de que eu acho que o fato de eu não ter registrado talvez seja um registro por si só, mas eu queria muito ter mantido um diário à época, mas era uma época em que eu tava com o diário mais estacionadinho mesmo, uma pena. Mas aí, na edição que eu li, a Ana Lima Cecílio fala sobre a Júlia ter registrado aqui a pandemia, fala sobre ser um livro muito legal, e aí eu resolvi ir atrás. E gostei bem, tá cheio de marcaçõezinhas aqui, acho que vocês conseguem ver. Me inspirou bastante. Ela fala sobre a pandemia, mas nesse período ela acaba aproveitando para revisitar escritos seus, então diários mais antigos. Ela vê o diário do avô dela, que lutou na Segunda Guerra Mundial. Ela fala de outros diários também, como por exemplo o da Virginia Woolf, que vai aparecer num vídeo em breve aqui no canal. Cita outras autoras
autoras maravilhosas como a Ligia Fagundes Telles, a Annie Ernaux. Gostei muito, gente. Várias marcações aqui. Eu preciso escrever sobre este livro. Eu acho que eu não vou fazer resenha em vídeo, mas talvez role um textinho no Substack. Aliás, você já me segue lá na minha newsletter. Os links estão aqui na descrição. Eu estou publicando newsletters toda semana. Estou muito orgulhosa disso. Então, para Triste Cuíca, 4 estrelas. Se você gosta muito de escritos sobre diários, acho que vale bastante a pena. E aí veio um que tava na minha mira já há muito tempo e finalmente eu li. E falo de Sempre Susan, da Sigrid Nunes, que é um livro de memórias da Sigrid sobre o tempo que ela conviveu com a Susan Sontag. Então, basicamente, a Sigrid foi namorada do filho da Susan Sontag, o David Reeve. A Sigrid, aliás, é uma escritora, tá? Tem vários livros premiados aí. Eu sou muito curiosa para ler o livro O Amigo dela, que saiu até naquela lista dos melhores livros do século XXI do New York Times. Eu comento essa lista, aliás, bem aqui. Mas, pois bem, ela namora o filho da Susan Sontag e ela acaba convivendo bastante com a Susan, porque ela meio que não, ela literalmente se muda para o prédio da Susan. O filho dela, o David Reeve, morava com a Susan e ela vai lá morar com eles. E, gente, tem algumas coisas muito estranhas aqui. É engraçado, né, como a gente... Bom, pelo menos eu faço isso, tá? Eu li as coisas da Susan Sontag, os ensaios, a galera que sabe que eu sou completamente obcecada por essa mulher, já li muita coisa dela, tem um monte de vídeo dela aqui no canal, mas é engraçado como a gente vai idealizando, imaginando como a pessoa é, pelo menos eu fico, tipo, cara, quem escreveu isso? Como é que essa pessoa era? E aí a gente acaba meio que caindo, acho que talvez nos estereótipos, né? Por exemplo, imagino que a Susan, tendo escrito, eu tô apontando aqui porque em breve vem um vídeo também sobre Susan Sontag, não vou dar muitos detalhes, mas para escrever o tanto que ela escreveu, eu fico imaginando que talvez era uma pessoa que ficava muito tempo sozinha, trancada, escrevendo. E pelo que a Sigrid fala aqui, a Susan Sontag não gostava muito de ficar sozinha, não. Ela ficava caçando os outros pra companhia. Inclusive a Sigrid, que, nossa, passa por maus bocados aqui, que é meio que a Susan acorda e vai lá, ó, bate no quarto da Sigrid, fala, vamos, vem me fazer companhia ali na cozinha, vem fazer não sei o quê. Então a Sigrid não conseguia trabalhar muito bem quando estava na casa de Susan Sontag, porque a Susan estava sempre puxando. Outra coisa que eu não esperava também, porque ela não se coloca muito nessa figura de mãe, sabe, mãezona, assim, protetora, mas ela parecia ser uma figura bastante possessiva, assim, de não querer, ela não queria que o filho saísse de casa de jeito nenhum. Tem um certo momento que ela até fala que, se vocês forem casar, a gente pode morar todo mundo junto. Tinha até umas teorias, maldosas, eu acho que já, sobre a Susan e o filho, se é que vocês me entendem, mas é estranho essa coisa assim da possessão mesmo. Nossa, tô cheia, eu tô vendo aqui vários grifos, várias anotações. Ela comenta algumas histórias sobre a Susan que eu já conhecia e que são histórias que eu amo, outras que eu não conhecia. Por exemplo, a Susan teve um relacionamento com outro escritor que eu amo, que é o Joseph Brodsky. A gente tem resenha para um livro maravilhoso dele aqui chamado Menos que Um, e nós temos sobre o exílio também, que eu também adoro, tá? Mas ela se relaciona com o Brodsky em um dado momento, e aí a Sigrid acaba convivendo muito com os dois, porque casou com um período que ela tava com o David Reeve, e que privilégio, né? Viver com essas duas mentes, mas pessoas muito complicadas, afinal de contas, seres humanos. E eu acho que assim, gente, artista grande, eu acho muito difícil a pessoa não ser meio perturbadinha da cabeça mesmo, não ser uma pessoa meio difícil de conviver. Vide O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro. Nossa, e ela reconhece, assim, esse privilégio. Ela fala algumas coisas da Susan Sontag aqui que não são muito legais, mas sendo muito honesta, acredito eu, sobre o que acontecia ali. Mas ela deixa muito clara a influência que a Susan teve sobre ela. E eu me identifiquei tanto, porque a Susan também é alguém que teve um impacto muito significativo sobre mim, mas não tive o privilégio, tal qual com a Sigrid, de conviver com a Susan. Mas é muito legal ver ela reconhecer o tanto que ela é grata, tudo que a Susan mandou ela ler e ela amou. Bem delicinha. Acho que pra quem gosta de Susan Sontag, vale a pena. Se você não gosta da Susan, aí assim, acho que não faz muito sentido você ler este livro aqui, não. Mas se você já leu algo da Susan, gosta muito dela, vale bastante a pena. Para Sempre Susan, 4 estrelas. Aí,
vamos para um livro que, olha, gente, este livro, eu quero fazer vídeo sobre ele, mas meio difícil, porque eu percebo que há alguns temas que eu talvez não seja a postura correta e também não quero ser julgada por isso, tá? Por favor. Mas que eu acho que eu tento evitar um pouco, evitar pensar, porque são temas que me angustiam muito. Coisas sobre as quais eu me sinto muito impotente e às vezes eu acho que o meu jeito de lidar com isso é tentar não lidar, mas é difícil não lidar quando são coisas que te afetam tão diretamente. E um desses temas é a violência contra a mulher. Este é O Invencível Verão de Liliana, da Cristina Rivera Garza, e é uma pedrada. É difícil de classificar este livro, tá? Porque aqui o que a Cristina Rivera Garza vai fazer é basicamente um relato da vida de sua irmã, a Liliana, aqui do título. Aliás, O Invencível Verão vem de uma passagem de O Estrangeiro, do Camus, um trecho que eu amo, aliás, e tá aqui no comecinho do livro. Aqui, ó. E no meio de um inverno, finalmente aprendi que havia dentro de mim um invencível verão. Tem uma sequência aí, assim, eu gosto bastante dessa passagem. Mas a Liliana foi assassinada pelo namorado dela, em um claro caso de feminicídio. Só que era uma época em que esta denominação, feminicídio, não existia. E a Cristina fala um pouco aqui sobre como é difícil lidar com coisas que não têm nome. Tem até um trecho aqui na quarta capa que diz o seguinte: chamar as coisas pelo nome geralmente requer a invenção de novos nomes. E faltavam a Cristina as palavras precisas para definir o que se passa quando um homem mata uma mulher por ser quem ela é. E esse homem que assassinou a irmã da Cristina, aqui o nome dele é Ángel González Ramos, nunca pagou pelo feminicídio que cometeu. Ele fugiu. E é aquela coisa, né, gente? A gente fica, putz, o povo move tantos esforços pra achar certas coisas e outras nem tanto. Mas, enfim, não vamos entrar tanto nesse mérito. Mas ela fala aqui sobre como foi lidar com tudo isso. Porque é um assunto que a família também tentou evitar por muito tempo. Porque, nossa, algo muito sofrido. Eu não consigo nem imaginar o que deve ser um negócio desse. Então, a família não conversava sobre isso. Muitas vezes, quando vinha o assunto, só choravam, era um assunto meio que proibido, sabe? E eu acho que pra gente conseguir lidar com certas coisas, eu acho que a gente tem que falar sobre essas coisas. Mas, nossa, violência contra a mulher é um negócio muito difícil pra mim. Eu acho que até de falar um pouco mais, porque é um negócio muito absurdo, é uma coisa que eu fico, gente, tipo, como assim? A pessoa é morta por ser quem é, e é uma coisa que acontece tanto. E a gente vai vendo aqui a descrição do que acontece com a Liliana, e é inevitável se perguntar se você for mulher. Cara, talvez pensar, né? Talvez isso aqui pudesse ser eu. Talvez a diferença entre eu e a Liliana foi que eu não encontrei um maluco. Porque a gente vê aqui que ela não faz nada de outro mundo. E isso, nossa, me deixa revoltada. Ainda mais porque essas coisas continuam acontecendo, esses índices parecem estar aumentando, e aí eu acho que a gente tem uma questão estatística, né? Porque talvez hoje em dia a gente só tenha mais conhecimento de que essas coisas acontecem, mas isso continua sendo notícia, sabe? Isso que eu fico, meu, não é possível. Às vezes eu acho que a gente tá no século XIII, e ainda mais com certas tendências voltando aí, né? Juro, gente. Ai, olha, às vezes fica difícil de crer no futuro da humanidade. Mas, pois é, eu tô processando algumas coisas, eu ainda preciso voltar neste livro pra rever minhas marcações. Eu não consegui fazer isso, eu já tentei umas 2 vezes, mas eu fiquei tipo, ai, não sei se quero. Na verdade, assim, eu sei que quero, mas eu acho que não é o momento ainda. Mas eu quero muito fazer um vídeo, eu acho importante. Foi um livro que me fez pensar sobre um assunto que eu acabo tentando não pensar muitas vezes. É muito ruim sentir medo todo dia. Muito, muito ruim. Muito. Mas falando aqui sobre o livro em si, mais agora dessa questão assim da técnica, estilo, etc. Gostei muito da escrita da Cristina Rivera Garza. Achei muito legal o que ela fez aqui, mas difícil falar sobre este livro. Vamos ver se em breve eu consigo falar sobre ele, mais 5 estrelas, com louvor. Muito, muito bom mesmo. Tem tudo para ser uma das minhas melhores leituras do ano. Aliás, com certeza vai estar entre as minhas melhores leituras do ano. Outro livro que muito provavelmente estará entre as minhas melhores leituras do ano é o que virou meu romance favorito de Dona Lígia Fagundes Telles, As Meninas, que foi a leitura conjunta de março do Clubinho. E que livro! Lígia Maravilhosa. Aqui, basicamente, nós temos a vida de 3 jovens que residem em um pensionato de freiras na cidade de São Paulo, ali pelos anos 1970. Ou seja,
ditadura militar neste país. E, gente, Lígia é uma gênia, meu Deus, que mulher maravilhosa! Porque este livro aqui foi publicado em plena ditadura, foi publicado em 1973, se não me falha a memória. Não tô lembrando do ano agora, cadê as meninas? 1973, exatamente isso. E aqui a gente tem um livro que descreve uma cena de tortura em pleno AI-5, em vigor, e essa mulher aqui publicando este livro. Muito corajosa. Bom, é mais um livro que eu quero fazer resenha, meu Deus, socorro, haja resenhas, eu preciso muito começar a botar esse projeto das resenhas no ar, porque senão as coisas vão acumulando, porque tô lendo outras coisas maravilhosas também. Mas aqui a gente tem 3 personagens com personalidades muito diferentes: Lorena, Lia e Ana Clara, personagens que vêm de classes sociais diferentes, e é muito legal ver como a Lígia desenvolve, como ela usa esses artifícios aqui no livro. É um livro que pode ser um pouco complicado de engatar, porque ela usa o fluxo de consciência aqui pesado e muitas vezes de uma personagem para outra, então eu acho que no começo pode ficar um pouco difícil de se situar, mas vai por mim, vale a pena. Persista. Eu acho que mesmo que você termine não gostando do livro, acho difícil você terminar pensando que foi uma leitura que, ai, queria meu tempo de volta. Acho difícil, tá? Baita livro. Tem muita coisa pra falar sobre ele, mas vamos deixar pra resenha, que esse vídeo já está gigantesco. E vamos para o último livro lido em março, que foi um baita lançamento, que é o Nada Nasce ao Luar, da Torborg Nedreas. Não sabemos se fala assim o nome dela mesmo. Torborg era norueguesa. Pois bem, seguinte, este livro aqui me pegou porque eu tinha visto que é perfeito para leitores de Tove Ditlevsen, Annie Ernaux e Alba de Céspedes. Alba de Céspedes nunca li nada, mas quero ler, quero bastante, estou com o Na Voz Dela por aqui. Já Annie Ernaux li e gostei, e Tove Ditlevsen eu não preciso nem falar pra vocês, né, pra freguesia aqui. Eu amo essa mulher. Eu já li basicamente, acho que falta um livro só dela, que foi um que eu comprei recentemente, aliás, que foi traduzido pro inglês, faltam os poemas também. Mas tem resenha pra trilogia de Copenhague aqui, já li os contos dela também, a coletânea de contos que tem, já li o The Faces, que não foi traduzido, pra cá a gente só tem a trilogia de Copenhague traduzida mesmo. Espero que isso mude em breve, porque Tove é maravilhosa. Mas tinha visto então isso e falei, Tove Ditlevsen, não diga mais nada, lerei este livro. Aí eu fui ler a sinopse, e aí o que temos aqui? Neste romance assombroso, publicado pela primeira vez em 1947, Torborg nos transporta para a Noruega do pós-guerra e faz um retrato visceral da busca das mulheres por autonomia, sobre sua vida e seu próprio corpo. Falei aqui no começo do vídeo, né, sobre a minha pira de narrativas de pós-guerra e semelhantes. Pois bem, isso, mas Tove Ditlevsen, vamos ler. E aí eu li. O que temos aqui? Aqui temos um começo que me parece muito esquisito, barra irreal, que basicamente é um homem em uma estação de trem, ele vê uma mulher, ele fica interessado por essa mulher, não necessariamente no sentido carnal, mas alguma coisa em relação àquela mulher o atrai, e aí ele vai lá atrás dela, ela acaba seguindo para casa dele e ela diz que ele pode ter a alma ou o corpo dela. Pede para ele escolher. E ele escolhe a alma. E aí ela vai contar a história dela. Essa é uma mulher que, muito jovem, se apaixonou por um professor mais velho. Ela vai ter um caso com esse homem e esse caso vai ter grandes repercussões ao longo de toda a vida dela. Então, a gente vai vendo aqui como era ser mulher naquela época, aquela coisa, né, de o homem pode ter seus casos e tá tudo certo, mas a mulher não tá nem com compromisso com alguém, tá só tendo um relacionamento com o cara. Mas assim, se não for casado com o cara, já era. Então, esse julgamento da sociedade é bastante pesado por aqui. Eu acho interessante, agora a Paloma economista vindo, né, porque os países nórdicos são conhecidos por essa coisa da qualidade de vida, do alto índice de desenvolvimento, de estado de bem-estar social, mas nem sempre foi assim. Nem sempre os índices de desigualdade foram baixos e a gente vê isso aqui, porque essa desigualdade não só de gênero, mas de classe perpassa boa parte da juventude dessa mulher. E aí
opinião, eu ainda preciso pensar mais sobre o livro, tá? Porque eu terminei ontem. É um livro que, apesar de fininho, é denso, tem umas pedradas aqui, então eu ainda preciso revisitar as minhas marcações, as minhas anotações. Mas qual foi o meu sentimento? Eu acho que este livro, como retrato de uma época, uma coisa meio sociológica assim, muito bom. Como romance, eu acho que tem seus problemas. Acho que tem alguns problemas de ritmo, essa própria coisa assim do começo me parece meio estranha. Eu preciso pensar mais sobre isso. Eu não me sinto à vontade para dar estrelas ainda sobre ele, porque eu não pensei. Mas eu acho que eu vou acabar com algo entre 3,75, 4 estrelas. Acho que vai ser por aí. Então, vamos deixar essa banda por aí, pensando muitos pensamentos, como disse sobre este livro lá no Instagram. E assim finalizamos não só os comentários sobre as leituras de fevereiro e março de 2026, mas também a bateria da minha câmera que tá piscando ali loucamente. Socorro, está acabando. E seguinte, eu quero fazer muitas resenhas, como vocês viram. E aí, pra eu meio que ver o que eu vou priorizar aqui, coloquem aqui nos comentários o que você queria ver. E aí, se possível, se você vê alguém que já comentou o livro que você quer, dá uma curtida, porque aí eu acho que vai ser um guia para eu ver o que eu devo priorizar aqui, porque, bom, eu quero fazer muitas resenhas, li muitas coisas maravilhosas e quero falar sobre elas, mas eu não consigo falar sobre todas ao mesmo tempo, então me ajudem aí na priorização. Se você gostou do vídeo, não esqueça de, peraí, deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja um inscrito ainda. Um grande beijo pra vocês e até os próximos vídeos.